500 anos de história da igreja na primeira vez, e agora 500 anos, mas aconteceu mais coisa nesses 500 anos do que nos 1500 do passado, você pode ter certeza. Então, na última aula, a gente viu todo esse processo que a igreja foi vivendo, né, até de institucionalização, de criação de dogmas, de doutrinas, de ritos, de concílios, até chegar no final desse processo, que é o catolicismo romano. Então, o processo de institucionalização da igreja, o máximo desenvolvimento que ele chega, é a igreja católica. Então, isso tem que ficar claro na nossa mente. E agora a gente vai ver o contrário, né? A partir do catolicismo romano, como a igreja foi se transformando, se dividindo, e o termo correto que a gente vai usar é se reformando, para chegar nas igrejas que nós conhecemos hoje. Então, a gente vai ver um pouco da reforma até os nossos dias. Então, existe aí vários filmes, né, que pode ajudar a gente. Tem o filme do Lutero. Quem já viu aí Lutero? Então, quem não viu, veja, porque é o melhor filme que tem, de fato, feito sobre a reforma. Não tem nada, nenhum filme melhor do que ele. Mas tem um também mais antigo, chamado o Wycliffe, né, já mais antigo, fala sobre o pré-reformador John Wycliffe na Inglaterra, também muito importante, né, vai mostrar bem o que aconteceu na pré-reforma, período que antecede a reforma. Então vamos falar hoje um pouco dos pré-reformadores até hoje. Né, ao estudar a reforma, como a origem de todas as igrejas, vamos até o tempo presente, é importante ter uma coisa em mente. Né, na história, hoje em dia, na historiografia, a gente não tem mais heróis. Você entende? No passado, na escola dominical, que a gente aprendia sobre Lutero, era um grande herói, um santo que reformou a igreja. Né? Essa era da visão protestante. Já na visão católica, ele era o Satanás encarnado, né? O demônio. Hoje em dia, a historiografia segue um outro caminho. Né? Então, na verdade, os historiadores protestantes e católicos, eles têm um consenso sobre quem foi Lutero. Os católicos já não enxergam ele hoje mais como o demônio, tanto é que o antigo Papa falecido até revogou a excomunhão dele, né? Não enxerga, revogou a condenação dele. Então eles não enxergam ele mais como aquele demônio, e também os protestantes não veem ele mais como um santo também. Né? Hoje em dia a gente passou a descobrir e reconhecer os defeitos dele. Lutero, por exemplo, ele era um preconceituoso com os judeus, você já sabia disso? Né? Ele compactuou com o massacre dos camponeses que aconteceu, inclusive no filme dele mostra isso bem claro. Né? Todos os reformadores acreditavam que os hereges tinham que ser executados, e muitos protestantes matavam católicos, também matavam uns aos outros. Né? Às vezes os calvinistas perseguiam os anabatistas também faziam revoluções em certa cidade, matava católico, matava todo mundo. No próprio Brasil mesmo, né, o antigo Papa também beatificou aqui os 70 mártires do Brasil, porque foi um grupo de católicos que os calvinistas holandeses mataram. Né? Diz que eles estavam participando de uma missa, e os calvinistas chegaram e mataram o padre e todo mundo que estava participando da missa também. Então a história, você entende, não é uma coisa, hoje em dia, mais idealizada, tipo assim, a coisa foi uma maravilha. Mas tem os pontos positivos e os pontos negativos. Como também as pessoas que vão estudar a nossa vida no futuro, vai perceber que a gente falhou em muita coisa também. Né? E às vezes a gente tem até aquela tendência de, quando você lê um personagem da história, falar assim, esse cara aí não era salvo. Né? Como é que mandou matar o outro, coisa desse tipo. Mas eles viveram numa época muito diferente da nossa, né? Com uma mentalidade totalmente diferente. Então os reformadores, eles representam um avanço em relação ao mundo que eles nasceram. Entende? Eles romperam com a barreira do seu mundo. Mas, em relação ao nosso mundo, eles representam um atraso. Eles não chegaram à consciência que nós temos, por exemplo. Hoje você tem, normalmente nós cristãos evangélicos, você tem parente católico, espírita, você não concorda com a crença dele, mas você não vai também mandar matar o cara porque ele, né, porque ele é espírita. Você não concordaria com uma coisa dessa. Né? Se uma igreja organizar aí, mandar executar alguém por defender uma crença diferente, todos nós vamos repelir aquilo. Na nossa época isso é normal, porque a gente chegou a esse consenso. Naquela época não existia isso. Então, entenda que a história da reforma é uma história também terrível, né, porque tem um lado também difícil para a gente. Né? Então, vamos começar lá. O que foi a reforma? Então, foi um movimento
né, no seio da igreja ocidental, dentro do catolicismo romano, ele visava, primeiramente, restaurar a igreja da forma como ela era no princípio. Isso então gerou um problema, como a igreja era no princípio e como a igreja deve ser. Então a reforma, na verdade, ela desencadeou uma série de outros movimentos que são chamados as reformas, então não é uma reforma, e cada um desses movimentos tenta restaurar a igreja. Só que surge aquela questão, qual elemento da igreja deve ser restaurado, qual deve ser mantido? Então, por causa dessas divergências, qual deve ser e qual não deve ser, surgem as denominações, né? Então, uma denominação ela acha que isso pertence ao catolicismo e isso pertence à Bíblia, e a outra já acha que não. Então, assim surgem as diferenças. A reforma, então, teve várias causas, né? Ela aconteceu no século XVI. Você sabe que sempre a ideia de catolicismo teve pessoas que resistiram a ela, mas nenhuma dessas resistências vingaram. Apenas a reforma vingou. Ela vingou porque na época no mundo acontecia tinha uma série de acontecimentos no mundo que favoreceu o acontecimento da reforma. Entende? Aconteceu naquela época por causa do que o mundo estava passando. Antes já haviam existido inúmeros luteros, só que nenhum encontrou o apoio que Lutero teve como naquela época. Então a reforma tem várias causas, né? Primeiro, vamos colocar aí as causas políticas da reforma. A reforma no século XIV, já no século XIV e XV, os 2 séculos que precederam a reforma, um acontecimento político importante foi a quebra do poder do Papa. Você sabe que desde a queda do Império Romano, o poder da Igreja Católica e da pessoa do Papa foi se fortalecendo até o século XIII. Então, quando falei isso aqui na última aula, quando Carlos Magno foi coroado imperador, foi o Papa que o coroou. Então, os papas tinham poder até mesmo sobre os reis. Só que no século XIV, o papado foi desmoralizado, porque começou-se na Europa a surgir os chamados estados nacionais, né, os países modernos da Europa hoje, começou a se fortalecer nessa época. E esses reis, eles não queriam a intervenção do Papa nos seus domínios. E um fato curioso, né, isso aconteceu no século XIV, foi quando o Papa Bonifácio VIII, né, ele foi levado pelo rei da França, tirado de Roma e levado para a França. Então o rei da França, na época, sequestrou o Papa de Roma e instalou o papado na França. A sede da igreja ficou sendo na França. Em contrapartida, em Roma se elegeram outro Papa. Então a igreja, durante um tempo, ficou tendo 2 papas. Então isso gerou assim, uma grande confusão no seio da igreja. Qual Papa que é? Na verdade, teve um outro momento que eles depuseram os 2 e elegeram um terceiro. A igreja chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, né? Então foi um período conturbado isso, né? Entenda que isso gerou o quê? Uma desmoralização, uma desconfiança da instituição papal. O que é o Papa? Tem 3 papas aqui, né? Então isso foi uma coisa muito séria, uma situação que durou 75 anos. Esse período é chamado o cativeiro babilônico da igreja, ou o cisma do Ocidente, né? Quando a igreja teve 2 e até mesmo 3 papas. Então o poder papal nessa época foi muito desmoralizado. Com isso aconteceu 2 coisas. A primeira eu já falei, o fortalecimento dos estados nacionais, né? O rei é soberano e o Papa não deve ter poder político no Estado. E surgiu na igreja uma ideia de que a igreja deveria ser governada por um concílio, o conciliarismo. E a função do Papa era só convocar e presidir esse concílio, mas quem tomava a decisão, na verdade, era um concílio da igreja, como era, a gente viu aqui os concílios que teve, né? Então, para que Papa se a igreja funciona com um concílio? O Papa pode até existir, mas ele não tem mais aquele poder. Então, na mente do povo europeu, principalmente dos intelectuais, no século XIV e XV, a ideia de Papa já não era mais aquele ideal. O papado estava em decadência. É importante saber disso. Então, o povo não tinha aquele respeito todo mais pela figura do Papa, né? Isso é uma causa, vamos dizer assim, política. Teve também causas culturais. Desde o século XIII e XIV também, aconteceu na Europa aquilo que se chama de renascença. O que era a renascença? Vários pensadores começaram a reestudar e a redescobrir a filosofia grega e voltar aos textos antigos.
o renascimento dos textos antigos. E como consequência surgiu o humanismo, uma valorização do ser humano, da razão, da consciência, desvirtuando um pouco da ideia da fé que até aquele momento dominava a Idade Média. Até se dizem que a reforma foi uma consequência do Renascimento. Anotei aqui 3 coisas importantes, né, do Renascimento que contribuiu com a reforma. A primeira delas, veja que interessante, foi a invenção da imprensa por um homem chamado Gutenberg, aproximadamente no ano 1456. A imprensa, então, fez com que se tornou fácil divulgar ideias. Você sabe que uma das formas do protestantismo se alastrar naquela época, porque os textos que os reformadores escreviam se divulgavam para o mundo todo. Isso porque naquela época tinha surgido a imprensa, então tornou fácil a divulgação de ideias. Né? Essa é uma coisa interessante. Um outro interesse, né, que teve naquela época também pelos textos antigos. Né? Começou-se a estudar o grego e os textos gregos. E você sabe que a reforma é o quê? Ela é uma volta aos textos antigos, sobretudo ao Novo Testamento. Teve-se um homem chamado Erasmo, né, ele é um humanista, um renascentista, e ele pesquisou, consultou várias fontes e publicou naquela época o Novo Testamento em grego. Você lembra que a Bíblia usada pela Igreja Católica era a Bíblia em latim, a Vulgata Latina. Nas 95 teses de Lutero que a gente vai ver, já na primeira tese, na Vulgata, quando se traduziu aquele texto, Jesus fala assim, arrependei-vos e convertei-vos, chegado ao reino de Deus. Na Vulgata, usava-se a palavra fazer penitência. A ideia de fazer penitência é arrepender mesmo. Só que naquela época e também hoje, quando se fala em penitência, você pensa numa coisa externa. Não é uma pessoa se flagelando, fulano fez penitência, o que você pensa? Fez uma coisa externa. Um sofrimento. E era assim que se interpretava na época também as penitências. Só que Lutero, voltando ao texto grego, ele viu que essa palavra penitência, no latim, era uma tradução da palavra arrependimento. Que arrependimento é uma coisa muito mais interior. Né? Não que a tradução estivesse errada quando foi feita, mas ela não estava mais transmitindo aquela ideia. Então, no Renascimento, houve-se uma volta ao texto original da Bíblia. Né? Então, favoreceu também a reforma. E a terceira, a ênfase no ser humano, fortaleceu também a ideia do indivíduo. E você sabe que a reforma luterana, principalmente com Lutero, ela é muito voltada no indivíduo. Olha lá, ele fala assim, a primeira doutrina da reforma, o sacerdócio universal do crente. Então, o indivíduo ele tem um contato direto com Deus, não precisa mais da igreja no meio. Né? Então, sempre o indivíduo. O indivíduo ele é livre para examinar o texto sagrado, livre exame da Escritura. Ou seja, não precisa mais da mediação da igreja também para ensinar. Então, e na reforma teve essa valorização do ser humano, cada pessoa é importante. Antes, na Idade Média, o indivíduo não era importante, a estrutura da igreja, que começava do Papa até chegar no fiel, é que era importante. Né? E agora, no Renascimento, dá-se aquela ênfase à pessoa. E a reforma também vai pegar o gancho disso também e vai servir também para a ideia para os reformadores. Então, essas foram as causas, vamos dizer assim, culturais que estavam acontecendo na época. Teve também causas sociais. Você sabe que na Europa, nessa época, surgia uma nova classe chamada burguesia, né, que eram pessoas comerciantes e que depois se tornaram industriais e que estavam alcançando lucro. A igreja até então condenava o lucro, a Igreja Católica. Né, a Igreja Católica Romana tinha uma sua condenação com lucro. Eles chamavam de usura, diziam que isso era pecado. E na Reforma, os protestantes eles não tinham essa condenação, pelo contrário, com a nova ideia de vocação, que antes vocação era só para a vida religiosa. Os reformadores entendiam que a vocação era para a vida também secular. Então a ideia de trabalhar honestamente, ganhar dinheiro e se enriquecer foi até vista como uma coisa boa. Então o pensamento protestante favoreceu também a burguesia que estava surgindo. A ideia de terras, né? A igreja era o grande latifundiário, proprietária de terras, e tinha muita gente de olho grande nas terras da igreja, principalmente o povo. Porque a igreja tinha terras, o pessoal morria e deixava as terras para a igreja tinha até terras improdutivas nessa época. Né? Então, o povo, o fato da igreja ter tanta terra também favoreceu a reforma, porque quando tinha reforma no país, a primeira coisa que eles faziam era também uma reforma agrária. Nem sempre a terra não ficava com o povo, né? Tinha uns espertalhão lá que, como é hoje também, né? Se dá bem em cima
daquilo ali. Mas isso tudo são fatores que foram surgindo naquela época. E a causa religiosa. Você sabe, os historiadores seculares, somente os de linha marxista, eles vão dizer que a causa principal da reforma foi a econômica. Você pega um livro secular, você vai ver isso. Mas isso não condiz com a realidade. Claro, a causa econômica, política, cultural, tudo teve a sua importância, mas a principal causa da reforma, a gente lê os textos reformadores, pode ter certeza, foi mesmo, principalmente dos próprios reformadores, né, daqueles que apoiaram eles, até que não. Mas os próprios reformadores foi causa religiosa mesmo. E a principal causa foi a degradação moral da igreja. Quando a igreja se tornou poderosa, ela, naquela época, passava por uma degradação moral. Então, era o mau preparo dos padres, né? Os padres não sabiam nem celebrar uma missa direito. O negócio também era latim, o cara fazia mal feito, e o povo estava insatisfeito com aquilo. Né? Aquela imoralidade no clero, né? Até mesmo na vida dos papas existia imoralidade, despreparo. O pessoal não tinha nenhum conhecimento da igreja, nem da doutrina da igreja, era um povo tremendamente supersticioso nessa época que precedia a reforma. Os principais problemas eram, aqui são três os principais. Primeiro, a simonia, que se praticava nessa época. O que era a simonia? Se vendia os cargos da igreja. Né? O cara queria ser bispo, o Papa cobrava para nomear um cara bispo. Né? E assim vai. Simonia. Vem aquele homem na Bíblia lá, o Simão, que queria comprar de Pedro o poder do Espírito Santo. Né? Então, os cargos da igreja estavam à venda. Simonia. O pluralismo. Tinha camarada que ele ocupava vários cargos na igreja. Hoje em dia, na política, tem muito isso, né? Pluralismo. Ele ocupava mais de um cargo. O cara era bispo, fosse aqui na nossa cidade. Bispo em Montes Claros, em Janaúba, em Pirapora. Era bispo em todos os cargos. Nem ia lá, nem sabia de nada, mas recebia por aqueles cargos. Né? Tinha uma comissão do que era arrecadado, né, dentro do território dele, desde que mandasse a comissão do Papa. Né? Então, era terrível uma coisa dessa. O comércio de relíquias, esse era terrível. Né? Então, nessa época, isso existe, até vestígio até hoje. Eu fui ali Congonhas, aqui em Minas, entrei numa igreja católica lá, que é um negócio histórico, né, a gente vendo aquelas coisas. Lá tem relíquia de São Pedro, pedaço de roupa que São Pedro usou. Né? Então, nessa época, eles tinham de tudo. Espinho da coroa de Jesus, tinha para todo lado. Leite da Virgem Maria, pena de anjo numa garrafa, né? Pedaço da cruz de Cristo. Dizem que tinha, um dos reformadores fala que se derrubasse todas as florestas, uma floresta da Europa toda, não dava o tanto de pedaço que tinha da cruz de Cristo naquela época. Né? No filme de Lutero, lá ele fala dos 12 apóstolos, 14 estão enterrados aqui na Alemanha. Né? Que o povo ia na peregrinação dos apóstolos. Então era uma época terrível de exploração da fé. As pessoas vendiam esses objetos, né? Tinham muita fé neles, achavam que eles podiam curar. Né? Quem não queria uma pena de um anjo em casa? Aí eles punham a pena de uma galinha lá, né? E vendia garrafa como se tem, hoje em dia também isso é muito comum, né? A água do Rio Jordão que rola por aí não é pouco. Né? Então, isso era um comércio muito grande. Né? A venda, o comércio de relíquias, roupa de santo, e usava-se na Bíblia, né? Até a base bíblica, negócio, os lenços de Paulo curava, osso de um profeta que Eliseu, o falecido, tocou no corpo dele, acertou. Então, essa era a base bíblica para essas coisas. Então, na Europa estava infestada disso. E, claro, as pessoas que tinham um pouquinho mais de pensamento crítico via que isso era uma enganação. Então, a igreja estava muito desmoralizada. E o estopim disso tudo foi a chamada venda de indulgências. Né? Você sabe que o Papa ele queria construir, reformar aquela Basílica de São Pedro, que existe até hoje. Na época estava acontecendo o Renascimento, os artistas eles cobravam para pintar. Lembra aquela Capela Sistina, toda, lá no Vaticano, né? Toda aquela obra, tudo aquilo custou muito dinheiro. E a forma para se construir aquilo foi a venda de indulgências. Quando a doutrina do purgatório dizia que se você pagasse para a igreja uma certa quantidade de dinheiro, o Papa dava uma indulgência e libertava o seu parente falecido querido do purgatório. Aí a turma comprava indulgência mesmo. Né? E tinha os absurdos, né? Tinha um camarada que falava assim, ainda que um cidadão violente a mãe de Deus, se o Papa dá indulgência, está perdoado. Coisa
Se o cara pegasse Maria e violentasse, né? Se eles acreditavam que o Papa... Pregações desse tipo, né? Eram coisas terríveis. E explorava principalmente do povo mais pobre, que era seduzido por essas coisas, comprava isso, né? E a coisa era feia, né? Então, essas foram as causas assim da reforma. A reforma também, na verdade, não foi apenas um movimento. Nós vamos começar vendo um pouco ainda, voltar um pouco ainda, sobre a pré-reforma. Foram os movimentos de reforma que aconteceram antes, mas não teve esse apoio do Estado que Lutero e os outros reformadores posteriores teve. Então, entre os pré-reformadores, já falamos aqui sobre o século XII, né, sobre um homem, falei na última aula, um homem chamado Pedro Valdo. Ele liderou o movimento dos valdenses. Esse homem encomendou uma tradução da Bíblia e ele queria que a Bíblia fosse colocada na linguagem do povo. Então, as ideias dos valdenses assemelham muito às ideias dos protestantes. Veja lá, número 1, o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Então, os valdenses achavam que cada fiel tinha que ter a Bíblia na sua própria língua, e era a Bíblia que era a autoridade máxima, né? Segundo, negava a supremacia de Roma, não acreditava que a igreja de Roma tinha autoridade sobre as outras. Rejeitavam cultos às imagens, que consideravam idolatria. Então, já no século XII, tinha esse movimento dos valdenses. Foi reprimido, perseguido, mas chegou até os nossos dias. Na Itália existe igrejas valdenses, e na América Latina também existe, foi de imigrantes italianos, né, tem estabelecido essas igrejas até os nossos dias. Isso no século XII já, no ano 1174, foi o ano que Pedro Valdo começou a voltar, começou esse movimento dele. No século XIV, na Inglaterra, teve um homem chamado John Wycliffe. Esse é considerado o precursor da reforma. Dele veio a ideia de que a igreja tinha que voltar aos tempos do Novo Testamento. Na época dele, que estava acontecendo, século XIV, a igreja estava com 3 papas, 2 papas e depois 3. Então ele aproveitou essa ideia e falou assim, a gente não precisa de papa nem de nada, temos que voltar aos tempos do Novo Testamento. Ele pregava um retorno à igreja, uma separação da igreja e do Estado também, achava que a igreja não tinha que se envolver em política, esse negócio de depor rei, nomear rei, a igreja tinha, para ele a igreja era uma instituição espiritual, tinha que se preocupar com a alma dos fiéis, e nem tanto com a política, né? Ele defendia também a pobreza dos clérigos, né, que enquanto no catolicismo os padres, principalmente os bispos, arrecadavam muito dinheiro, ele defendia a pobreza, um estado de abnegação, de não juntar dinheiro, de dar a vida, e assim ele juntou um grupo de pregadores pobres chamados Lollardos, o Wycliffe fez isso, e esses homens espalharam a Bíblia, né, que o Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, por toda a Inglaterra. Mesmo quando o papado foi restaurado e perseguiu brutalmente esse homem, você sabe que o Wycliffe, quando o papado foi restaurado, já tinha morrido. Então eles não podiam condená-lo. O que eles fizeram? Condenaram ele, foram no túmulo, desenterraram e depois de morto, queimaram o cadáver dele na fogueira. Né? Condenaram a fogueira e queimaram depois. Na época acontecia muito isso. Por exemplo, quando um cidadão suicidava, aí eles faziam um tribunal para julgar o cara. O cara já suicidou. Aí chegava a conclusão lá, eles viam os autos, né, o que ele foi suicidar. Se ele fosse considerado culpado, eles pegavam aquele cidadão e queimavam depois de morto. Né? Levavam o cara lá e queimavam o corpo. Uma coisa ficar mais mortinha ainda. Então, nessa época isso era comum. Mas toda essa perseguição também na região da Tchecoslováquia, né, na época chamava Boêmia, teve um homem chamado Jan Hus, e esse homem também começou o movimento ali, que chegou também até os nossos dias, também um precursor da reforma. Esse foi condenado no final, quando o Papa restaurou o poder, ele estava vivo ainda, e esse foi julgado e condenado. Então, teve vários movimentos chamados a pré-reforma. E, no século XVI, né, surge a figura de Martinho Lutero. Fala um pouco sobre ele. Né, a data da reforma, 1517. Né, foi quando Lutero, 1516, ele já pregava contra as indulgências, né? E em 31 de outubro de 1517, segundo se conta, ele escreveu e pregou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Alguém já tem acesso, já leu as 95 teses? Hoje na internet isso é fácil acessar. Vou trazer algumas delas aqui para vocês, você vai achar até interessante. Na época, bata as indulgências.
E interessantíssimas as 95 teses, né? Que Lutero, ele percebendo o que estava acontecendo, ele já tinha pregado contra as indulgências, e os pregadores de indulgência estavam lá, ele escreve essas 95 teses endereçadas às autoridades eclesiásticas, principalmente ao Papa. E ele fala que aquilo que está sendo feito, até mesmo de forma irônica, está sendo sem o consentimento do Papa. Porque se o Papa soubesse daquilo, ele não deixaria aquilo ali acontecer. Ele está fazendo uma denúncia dos pregadores de indulgências, né? Então, Lutero, então, ele publica as 95 teses, né? Essas teses ele escreveu em latim, mas foram traduzidas em alemão, a imprensa divulgou esse negócio para o mundo europeu todo da época, e a coisa ferveu, houve queda na compra de indulgências por causa delas, né? E alguns fatos foram acontecendo. Após diversos acontecimentos, em julho de 1518, foi aberto um processo por parte da Igreja Romana contra Lutero. Alegava-se com o exame do processo que ele incorria em heresia. Depois, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória. E, finalmente, em 1520, reapareceu a ameaça no escrito papal, e uma bula, em 1521, excomungou Lutero. O Papa Leão X, na época, acabou excomungando Lutero. Você sabe, quando Lutero pegou a bula, ele queimou a bula, né? Então, esse fato dele queimar a bula marca o rompimento com o romanismo. Da Igreja da Alemanha rompe com a Igreja de Roma. Então, dizem que o ponto mais importante da reforma é quando ele queima a bula, quer dizer, ele não reconhece mais a autoridade do Papa, de excomungar ele. Para ele, aquilo não tem nenhum valor mais, né? Lutero, a princípio, ele achava que o Papa era um servo de Deus, ele achava, pelo menos descrevia dessa forma, defendia a autoridade do Papa até certo momento, depois ele achava que o Papa não sabia, mas quando o Papa excomunga ele fala que o Papa é o anticristo, né? Ele chega a esse consenso. É o que é o anticristo que a Bíblia fala, é o Papa, por isso que ele está sendo contra o Evangelho, né? Então, vai chegando a esse nível. E você sabe que Lutero, toda a história dele, né, no filme mostra claro, ele foi exilado num castelo, depois ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, casou-se com a ex-freira, foi fazendo vários processos nisso aí, foi gerando uma ruptura completa com o catolicismo romano da época. Lutero foi apoiado tanto pela população quanto pela nobreza alemã na época, né? O povo pobre queria também que se fizesse uma reforma da igreja no sentido de repartir as terras. Lutero foi contra, gerou a repressão e o massacre aos camponeses, né? A página mais sangrenta da reforma luterana, da vida de Lutero, foi essa. Dizem que esse fato assombrou a vida dele até o final, né? Aquela memória de tanta gente que morreu naquela época, né? Uhum. É isso mesmo, o fato. Não, o fato é o seguinte, ele estava exilado e os camponeses começou a revolta. Quando eles chamam ele de volta, quando ele volta e vê aquela revolta toda, então ele chama os príncipes e diz que eles devem usar a violência contra os camponeses, para reprimir os camponeses. O filme mostra isso também. Esse filme, inclusive, foi muito criticado, porque houve uma tendência desse filme para. Não sei se a gente sabe da história, que o próprio Hitler ele foi influenciado por Martinho Lutero. Foi. Contra os judeus, principalmente, né? O Martinho Lutero não gostava dos judeus, e Hitler, que era austríaco, ele, então, se você vê a história deles, a questão de Hitler, ele foi influenciado pela doutrina luterana. Razão pela qual você vê que Hitler tem esse filme agora, a Operação Valkyrie, que nós tivemos vários tipos de você ver. A Operação Valkyrie é engraçado que eles estudam, dizem, né? Vem Hitler e vai matar em nome de Deus. Porque, na verdade, Hitler foi influenciado pela teologia luterana. E este filme, inclusive, é uma crítica muito grande, porque a produção do filme foi tendenciosa para o lado do Lutero. Uhum. Então, você vê que o filme não mostra a realidade. Se você for ver bem assim, o que ele está falando é engraçado, que o Lutero não há uma declaração firme, como a história mostra, né? Mas é uma omissão apenas, também é uma omissão. Não é. exatamente está tendenciosa nessa questão, porque Omite, né? Lutero. Mas não também ensina o erro, né? Não fala que ele não fez. Mas foi fato que ele.
Ele não fica mesmo, não. Uhum. Uhum. Certo. A ideia do fato é o seguinte: quando ele estava exilado, houve a revolta, né? E houve muita matança. Já os camponeses também não eram santos, né? Houve aquela revolta contra a igreja, né? Destruindo igrejas e tudo, né? Os camponeses fez uma revolta terrível. Quando ele volta do exílio para tentar resolver essa questão. O Frederico lá chama ele de volta para isso, né? Eles iam trazer ele de volta. Ele vinha até, não com o nome de Lutero, vem como um cavaleiro, né? Com barbudo e tudo. Aí ele olha e vê aquilo que os camponeses estavam fazendo, ele reúne os príncipes e fala: a gente tem que usar violência contra eles, né? Vamos massacrar eles, executar eles, acabar com isso, senão, né, vai. De fato, não tinha o que fazer na época dessa, né? Deixar. E o fato é que os camponeses eles se inspiravam nas ideias de Lutero, né? Ser contra a igreja, contra o rei, repartir as terras. Só que eles foram levar o negócio para o extremo, né? E por isso Lutero também ficou do lado da repressão. Isso foi fato mesmo, e isso é um fato histórico, sem dúvida. Ele reprimiu mesmo os camponeses. A questão de judaísmo, de judeu, não trata no filme, né? Mas ele também incentivava a perseguição aos judeus também. Ele achava que era uma raça amaldiçoada, um povo terrível, né? Ele era muito preconceituoso em relação ao povo judeu. E ao Papa ele chega a chamar de anticristo mesmo. Também ele tinha horror também ao catolicismo também, mas no final da sua vida também, né? Então ele tinha essa é a página negra da reforma, né? Algumas teses aqui importantes para você ver. A tese 32, por exemplo, olha lá: serão condenados à eternidade juntamente com seus mestres aqueles que julgam seguros de sua salvação através de cartas de indulgência. Então, o interessantíssimo, né, que na visão de Lutero, também era a visão de Jesus, e nós hoje um pouco, a gente não pensa muito assim hoje. Para ele, o cara que comprava indulgência também estava errado. Você sabe que a mente da gente julga errado o que vendia, né? Então, onde é que ele tira isso? Ele se baseia naquele texto. Quando Jesus chega no templo, aí o Evangelho fala que ele expulsou os que compravam e os que vendiam, né? Ou seja, tanto que compra indulgência como aquele que vende indulgência, como aquele que compra, para Lutero os dois estavam condenados no inferno, né? Então ele não inocenta o cidadão que participa daquilo também, né? A gente hoje tende mais para esse lado, assim, esse cara está enganando o povo, né? Coitado do povo. E Lutero fala: não, aquele que está comprando também está condenado eternamente ao inferno também, né? Essa é a tese 32. A tese 50, ele escreveu o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse, né, dos excessos dos pregadores de indulgência, preferia reduzir a cinza a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então, nessa tese, ele defende o Papa. Ele fala que o Papa não sabe do que está acontecendo, porque se o Papa soubesse, o Papa não deixaria isso acontecer, né? Agora, a gente não sabe se está sendo irônico, né, nessa colocação, ou se ele está, né, difícil entender, né? Será que ele está criticando o Papa? O que ele está fazendo, né? Ele está se colocando ao lado do Papa, tipo, eu estou defendendo o Papa. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia, no fundo, essa ordem vinha direta de Roma mesmo, né? Só que ele está usando uma artimanha, assim, né? Alguma coisa assim. Na tese 82, na tese 81, ele fala que essas indulgências, elas podem gerar alguns questionamentos na mente do povo. E esses questionamentos vão depreciar a imagem do Papa. Na tese 82, ele fala sobre uma das imagens que o povo pode criar. Por exemplo, na visão de Lutero, esse é o povo questionando: por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria mais justo de todas as causas? Se redime o número infinito de almas por causa do funetíssimo dinheiro para a construção de basílica, que é uma causa tão insignificante. Ele fala assim: se o Papa tem mesmo o poder de tirar as almas do purgatório, por que ele não tira porque ele ama logo as almas e fica cobrando por causa disso? Né? Essa é a tese dele. Ele fala assim: o Papa é uma pessoa tão boa, se ele tivesse esse poder, ele tiraria de graça. Por que ele está cobrando?
Né? Ele dizer, por que o Papa lança um decreto logo assim, todas as almas estão livres logo, não precisa ficar cobrando. Então, essa é até na tese 82, né? E ele fala que isso, essas teses ele não ofende o Papa em lugar nenhum. Ele faz um jogo de palavras bem interessantes nessa tese. De certa forma, ironizando. Ele fala que isso seria o pensamento de um crítico da igreja. Alguém ouvindo aquilo criticaria. Então, todas essas teses, né, essa revolta contra a igreja, né, gerou a revolta dos camponeses. Né? Lutero condenou a revolta armada. Na época, o imperador, né, que era Carlos V, esse imperador não tinha muito poder por causa da formação dos Estados Nacionais na época. Ele convocou, então, uma dieta imperial e ele queria que aqueles, né, que defendessem as ideias de Lutero apresentassem por escrito a sua defesa. Lutero não foi nessa dieta porque ele sabia que indo, né, seria condenado no caso. Um homem chamado Philippe Melanchthon, que era um teólogo amigo de Lutero, escreveu então a Confissão Luterana, que é chamada a Confissão de Augsburgo. Foi apresentada nessa dieta, nessa cidade. E nessa confissão eles expressam as doutrinas luteranas. Você sabe que o imperador, quando ouviu, não queria ouvir, mandou matar as pessoas que estavam, só que todos os príncipes da Alemanha na época falou, você pode matar a gente, mas a gente vai defender essa confissão. Quando todos os príncipes ajoelharam lá e assinaram a confissão, o imperador não podia fazer o massacre, acabou permitindo, né, que os luteranos, dentro dos seus estados, mantivessem aquela fé da igreja. Então, assim, com a Confissão de Augsburgo, a reforma luterana foi consolidada na Alemanha. Nesse momento, a igreja da Alemanha rompe com a igreja de Roma. Eles ainda não chamavam luteranos, né? Para eles era a igreja na Alemanha. Quando houve essa ruptura, a igreja foi totalmente desestruturada, vários bispos não apoiavam Lutero, então a igreja acabou ficando na mão do Estado. Quem governava a igreja, de fato, eram os príncipes da Alemanha. Então, a igreja da Alemanha se tornou uma igreja estatal. Né? O Estado tem um poder sobre o fiel. Lutero entendia que isso era uma coisa temporária, né? Que a igreja depois atingiria uma outra forma de governo, mas dentro da Alemanha a igreja passou a ser governada pelo Estado, pelos príncipes. Alguns príncipes eram bispos, né? Então, até hoje, algumas igrejas luteranas seguem ainda a hierarquia episcopal do catolicismo, porque muitos príncipes também eram bispos, outros não eram. Então, naqueles estados, o luteranismo inteiro não tem essa forma unida de governo. Em alguns lugares mais parece um católico, outro lugar já é um pouco diferente. Desde essa época já aconteceu isso. Então, essa foi a chamada primeira reforma, a reforma de Lutero. Mas existem outras. Né? Tem a chamada segunda reforma. Né? Enquanto na Alemanha acontecia a reforma liderada por Lutero, na França e na Suíça, principalmente na Suíça francesa, a segunda reforma foi liderada por um homem chamado Zwinglio, Ulrico Zwinglio, né? E posteriormente teve outros, Martin Bucer, e mais para frente João Calvino se tornou a pessoa mais importante da segunda reforma. Essa segunda reforma era contemporânea, mas ela tinha várias características diferentes, né, da reforma luterana. Zwinglio era um padre também. Ele, na cidade de Zurique, que ele fez a reforma, ele conseguiu instaurar em Zurique uma igreja estatal, uma igreja da cidade de Zurique. Né? O governo da cidade decretou a organização de uma igreja reformada na cidade de Zurique. Né? Assim deu a origem ao segundo ramo da reforma, a segunda reforma, a igreja reformada. Quando se fala na literatura, fala assim, por exemplo, os seguidores de Lutero são chamados luteranos, né, da primeira reforma. Já aqueles que seguem Zwinglio, que na verdade foram uma série de outros, né, Bucer e depois Calvino, são chamados de reformados. Então, reformados são aqueles que são da reforma suíça, a segunda reforma, enquanto luteranos da reforma alemã. Né? Então, são entendendo essas correntes, né, que já surgiram naquela época. Então, a segunda reforma começa com Zwinglio, mas tem na pessoa, né, de Calvino o seu principal expoente. Né? Calvino, você sabe, ele era francês, né, ele se converteu na França, ele não era, até onde se descobriu até hoje, ele nunca foi padre. Parece que ele trabalhava numa catedral, era formado em Direito, mas acabou se tornando um pregador ali, reunia comunidades em sua volta e acabou sendo reconhecido, né, como um clérigo da igreja reformada mesmo. O sonho dele era ser pastor na Alemanha, por uma colônia de franceses lá, e ele foi fazer essa viagem para pastorear lá, passou em Genebra,
E aí, em Genebra já tinha acontecido a reforma na época, um homem chamado Teodoro de Beza era o líder da igreja naquela cidade, e esse homem convidou Calvino para ficar com ele como pastor, né, em Genebra. A história conta que Calvino falou que não, que ele estava indo para Estrasburgo, na Alemanha, né, ele não queria ficar ali, e aí, certa altura, o homem lá chamando, não, fica aqui precisa de você, Deus está querendo que você fique aqui, aí ele, não, eu quero ir para lá, aquela coisa toda, né, e o homem falou assim, pode fazer uma oração por você então, o cara, não, ora aí, né? Aí disse que comemorou e falou, Deus só está chamando esse homem para ficar aqui, e esse homem está querendo ir para outro lugar, então que o senhor pesa a mão, arrebenta com ele, mata ele, né? Você está desobedecendo, né? Nisso aí, Calvino, então, depois da oração, decidiu ficar, né? E decidiu ficar em Genebra e começou a reforma ali. Mais para frente ele foi expulso da cidade, né? A reforma que ele queria foi considerada radical para o povo da cidade, expulsaram ele e depois convidaram ele de volta, né? Quando ele voltou, que ele consolidou de fato a reforma em Genebra. Então Genebra se tornou a mãe das igrejas reformadas no mundo, né? Eles falavam que era a mais perfeita escola de Cristo, né? Então toda a história de Genebra, na verdade, a prosperidade dela, aquilo que ela é hoje, a importância. Genebra é uma cidade, né? Era uma cidade-estado na época. A importância que ela tem para a história, desde toda a vida de Genebra, tudo se deve a Calvino, né? Então a figura de Calvino é muito enaltecida pelas pessoas dessa cidade, até os dias de hoje, né? Tudo se deve a ele. Então ele ali virou o centro, né, da igreja reformada e um centro de influência da reforma para o mundo, né? Então Genebra ficou sendo o centro do protestantismo no mundo daquela época. Depois, além desses dois movimentos, então, veja, nós vimos aqui a primeira reforma, que é a luterana, depois a segunda reforma, que é a de cunho zwingliano e calvinista, chama Segunda Reforma. Nessa época também aconteceu um outro movimento, que é conhecido como a Reforma Radical. Seria uma terceira reforma. O que era essa reforma radical? A gente não tem muitos dados sobre ela. O que se sabe é que ela começou na Suíça, na cidade de Zurique, onde Zwingli pregava. Um grupo de pessoas, então, se apoiando já nas ideias que Lutero e Zwingli iniciaram, né, decidiu-se que a reforma estava sendo parcial. Eles queriam uma reforma mais radical, né? E dois itens a gente pode ter certeza de que fazia parte desse movimento. O primeiro é uma separação da igreja e do Estado. Eles achavam que a igreja tinha que ser completamente separada do Estado, né? Não podia ter essa mistura. Você sabe que, na verdade, ser da igreja e ser do Estado era a mesma coisa até aquele momento. Tipo, você nascia num Estado protestante, você era obrigado a ser protestante, era crime não ser protestante, era desleal, era considerado igual contra a cidadania, né? Então, na verdade, naqueles tempos, quando se persegue a heresia, você vê assim, persegue um herege, persegue alguém que pensa diferente, a questão é muito mais política, né? Se o cara é herege, quer dizer que ele apoia outro governo, alguma coisa assim. Então é totalmente, muito mais política. A perseguição herege não é tão religiosa quanto política, muito mais. E esses reformadores radicais, eles achavam então que a igreja tinha que ser completamente distinta do Estado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não pode ser da igreja, ser cristão, simplesmente por você fazer parte do Estado. Então a filiação à igreja tem que ser uma coisa voluntária. Então, pensando assim, eles começaram a bater numa outra tecla. Eles achavam o seguinte: a gente é membro da igreja estatal porque a gente nasceu nesse estado. A gente não tem escolha, né? O cara nasce, o pai leva lá e batiza, ele já é membro da igreja. Então, nisso, eles diziam que esse batismo da igreja estatal não era válido. Entende? Porque já era automático. Então, o batismo verdadeiro tinha que acontecer de forma consciente. A pessoa fala assim, não, eu quero ser da igreja mesmo, eu que decido, não é por causa que eu sou do Estado. Então, esses reformadores radicais passaram a ser chamados os anabatistas. Aná quer dizer re, né? Rebatistas. Eles batizavam a pessoa de novo. Então, o cara nasceu na igreja estatal, era batizado, mas eles pegavam e rebatizavam as pessoas para que se tornassem membros de suas igrejas, suas comunidades. Eles tinham várias colocações muito radicais, né? Por exemplo, eles achavam que era pecado a pessoa andar armada, né? Não se envolviam com polícia, exército,
Existem vários grupos religiosos hoje ainda, né? Você sabe, no Brasil, por exemplo, aqueles testemunhos de Jeová, eles não podem servir exército, não pode ser policial, né? Um tanto de coisa assim, né? E até uma vez uma pessoa até me perguntou, que era ligado a essa religião, ele era filho de uma pessoa que era crente, estava no exército, ele ficou escandalizado, achou um absurdo, como é que um crente vai andar armado, ser policial? Eu falei, quando alguém assalta a sua casa, você chama a polícia? Ele falou, quem chama? Eu falei, então, né, como é que você usa, se é pecado o crente ser policial, andar armado, você também não pode chamar a polícia para se defender. Se alguém invadir o nosso país, você acha que deve ficar quieto e deixar entrar aqui e massacrar tudo, a gente deve usar o exército para defender a nação. Né? Você vai querer que o exército defenda ou não? E ele entendeu que tinha. E a gente sabe que o exército é necessário, tem que defender. Se um país vai fazer guerra contra a gente aqui e acabar com tudo, a gente tem que defender. Ele entendeu. Então, esse pessoal, eles eram muito radicais, eles achavam que um cristão não podia envolver nessas coisas. Naquela época, hoje em dia, até andar armado nem é aconselhável, né? Mas naquela época não tinha alternativa. Né? Até lembro uma vez que eu li um fato curioso numa revista, aí era de um homem que era crente, e ele ia para a igreja, ele morava perto de índios, nos Estados Unidos. E ele ia com mosquete, né, que era um mosquete, uma arma de fogo com um cano grande, o negócio dava uma arromba onde atirava. Aí ele ia para a igreja com um mosquete na mão. Né? E um dia alguém perguntou, você não confia em Deus? Por que você leva esse mosquete para a igreja? Cara, eu acredito em Deus, o negócio é que os índios aqui não acreditam. Né? E se eles vierem, a gente tem que estar preparado, o problema não sou eu. Né? Então é uma coisa séria isso. Né? Então, esses anabatistas, eles eram radicais nisso. Eles pregavam a igreja separada do Estado. E esse nome anabatista foi dado a eles. Né? É até interessante, a gente não sabe o que é verdade, esse povo não deixou muito documento. Mas parece que eles negavam tudo aquilo que era da igreja oficial. Por exemplo, todas as crenças da igreja. Uma coisa que se diz que eles negavam muito é a doutrina da Trindade. Como a palavra não tem na Bíblia, se foi uma articulação dos concílios da igreja, eles diziam que isso não tinha, né, o menor cabimento, a menor base, não existia. Né, tudo aquilo, então, que eles recomeçaram a coisa do zero, pegaram só o Novo Testamento e queria ser igualzinho era no Novo Testamento. Né, então, essa é a chamada reforma radical. Né, muitos desses reformadores radicais foram executados, né, a forma de execução, e executados pelos outros protestantes. Diga de passagem. E a forma de execução, como eles gostavam muito de batizar, eles normalmente executavam eles afogados. Né? Pegavam eles e afogavam, né? Era a forma de execução desse pessoal. Eles foram muito perseguidos, mas espalharam também pelo mundo. Né? Um dos descendentes modernos dele foi os menonitas. Já falaram nessa igreja? Os irmãos menonitas. Os menonitas foram o quê? Um ramo dos anabatistas que não foram tão radicais, né? Liderado por um homem chamado Menon Simmons. Né? Esse homem era mais moderado. E ele, então, criou um anabatismo menos radical, mais light, e essa igreja dele prosperou, principalmente na Holanda. Né? Na Holanda, na Alemanha também, tem muitas igrejas menonitas. Mas eles defendem, até os dias de hoje, alguns princípios dos anabatistas. Né? Isso vem desde essa época. Algumas características da reforma. Então, eu falei 3 reformas aqui. A primeira reforma, luterana, a segunda reforma, zwingliana e calvinista, e a terceira reforma radical. Vou fazer uma comparação. Zwinglio. Zwinglio iniciou, e Calvino se tornou o maior expoente desse pensamento. Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Tem na apostila, tem o nome direitinho, como é que escreve. John Wycliffe, ele é inglês, pré-reformador. Não, ele é pré-reformador. Antes da primeira reforma. Não, a igreja é separada do Estado. Os anabatistas era uma separação mais radical. Tipo assim, a igreja não tem... Você deixa de ser cidadão do Estado até. Para ser da igreja. Você abre mão de ser um cidadão. O Wycliffe era o seguinte, a igreja como instituição não tem nada a ver com o Estado, é uma instituição à parte. Né? Não deve envolver, a igreja não tem que depor rei, não tem que nomear rei. Hoje em dia a gente tem muito na época de política aí, junta todo mundo para eleger alguma coisa, entendeu? Ele era contra, você sabe o que eu estou falando, né? Ele era contra isso. Já os anabatistas, ele achava que até o fato de ser cidadão do Estado já era errado. Né? Tipo assim, um testemunho de Jeová, uma coisa até cidadão, você ser da polícia, por exemplo, seria errado, você vai andar armado defendendo o Estado,
com arma, outros do exército, até isso eles achavam errado. Então, por isso eram radicais mesmo, era uma reforma bem radical. Uma comparação das 3 reformas. Na primeira reforma, podemos destacar as seguintes marcas gerais. Primeira, uma continuidade, né, histórica que inclui a herança teológica do pensamento cristão. Então, na primeira reforma de Lutero, eles continuam basicamente com o catolicismo. Ele quer simplesmente tirar da igreja aquilo que ele chama dos abusos. Você entendendo o que quer dizer? Por exemplo, o próprio Melanchthon, ele escreveu um livro sobre o poder do Papa, e ele fala que se o Papa seguir a Bíblia, adaptar algumas coisas, eles vão reconhecer o poder do Papa normalmente. Eles querem simplesmente tirar da igreja aquilo que eles entendem que é contra a palavra de Deus. Né? Então, essa é a ideia. Então, preserva-se tudo, os credos da igreja. Né? Na Confissão de Augsburgo, eles começam dizendo que nós acreditamos no Concílio de Nicéia, todos os concílios que não contradizem a Bíblia, nós acreditamos em tudo. E eles até hoje são zelosos com esses concílios, com essas crenças todas. Então, uma coisa talvez gere até polêmica. Os luteranos não são contra a imagem na igreja. Nem imagem, nem crucifixo, nem nada disso. Eles acham assim, a gente fazer um culto à imagem seria errado. Mas o fato de ter uma imagem na igreja, para eles é perfeitamente normal. Né? Agora, tempo atrás, eu fui no sul, lá fui na igreja luterana, lá não tem estátuas, mas tem vitrais, né, com santos, tem cruz na frente, tem todos aqueles símbolos todos, os pastores estão lá de batina, toda aquela estrutura toda assim, eles entendem assim, aquilo que não contraria a sua fé, né, que a imagem para eles como um ícone, como uma ilustração de fé, no filme até do Lutero mostra isso aí que você assistiu também, né, ele fala, não, isso aqui é um símbolo, isso aqui vai ajudar, é uma coisa simples isso aqui, os radicais querendo quebrar as imagens, e ele defendendo, né, no filme do Lutero mostra isso. Então, a primeira reforma, então, é a ideia de preservar, a visão deles é reformar a igreja católica, ou seja, tirar da igreja católica aquelas coisas que são abusos, tipo a adoração à imagem, para eles é um abuso. Né? Eles não se presta culto a uma imagem, mas o fato de ter uma imagem numa igreja, para eles não tem nada demais. Eles querem dizer o seguinte, nós somos a igreja mesmo. A igreja rejeitou eles. Agora, a ideia deles é que nós somos a igreja, a mesma que existe desde aquela época. Quem está errado é essa turma que está vendendo indulgência. Eles aqui não são da igreja. Nós somos a igreja. E eles entendem, luteranos dizem assim, nós somos a igreja católica. Na mente deles, você entende? Eles são a mesma igreja que vem desde a época dos apóstolos e tudo, eles querem simplesmente tirar da igreja aquilo que estava sendo colocado naquela época, que era a venda de indulgências, purgatório, né, e voltar a algumas coisas do princípio. Todo fiel pode ler a Bíblia, né, coisas desse tipo. Mas, então, a ideia da primeira reforma é essa, uma continuidade. Já na segunda reforma, a reforma luterana, aliás, a reforma luterana é a primeira, a reforma zwingliana e calvinista já se pensa diferente. Eles acham que, doutrinariamente, né, deve-se conservar ainda os credos, as doutrinas da igreja. Mas, na estrutura e na prática, a igreja tem que ser completamente reformada. Então, a igreja zwingliana é muito... o Zwinglio mesmo era muito radical. Ele achava que tudo aquilo que não tem uma base, que o Novo Testamento não fala assim, faça, deve ser proibido na igreja. Por exemplo, no Novo Testamento, em lugar nenhum, se ordena que se use instrumento musical na igreja. Então, o Zwinglio, que era tocador de órgão, né? Ele era organista, a primeira coisa que ele fez foi destruir o órgão da igreja e chamava o órgão a flauta de Satanás, na mente dele. Então, todo instrumento, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que pode-se usar um instrumento musical no Novo Testamento, não tem no Antigo. Ele dizia que no Antigo Testamento era sombra, se você for pegar instrumento musical, tem que pegar cordeiro, sacrifício, sacerdote, volta tudo, então ele tira tudo logo. A igreja zwingliana, então, a igreja reformada, os moldes Zwinglio, é 4 paredes, né, e um pregador. Mais nada. Então, ele tirou todas as imagens, todos os símbolos, cruz, remove-se tudo. Essa é a ideia dele. Então, enquanto Lutero é mais ou menos o seguinte, se a Bíblia não proíbe, você pode fazer. Né? Essa é a visão de Lutero. Já a visão de Zwinglio, se a Bíblia não manda e você faz, você está errado. Entende a ideia? Então, o culto tirou quase tudo. É mais a pregação mesmo que ficou no pensamento da segunda reforma. Eles têm várias divergências.
Por exemplo, você sabe que a Igreja Católica até aquele momento ensinava a transubstanciação. Durante a missa, a hóstia, né, se transforma no corpo de Cristo. Lutero, ele passou a ter uma ideia, ele questionou essa transubstanciação, mas passou a ensinar uma ideia semelhante, chamada consubstanciação. Ele fala assim, o negócio não transforma, mas quando o sacerdote lá abençoa, o corpo de Cristo desce e fica juntinho com o pão. Então, quando o cidadão come do pão e bebe do vinho, ele come, junto com o pão e vinho, o corpo de Cristo. E Zwinglio, ele já partiu para o negócio mais radical. Zwinglio falou, nada, não é nem transforma, nem tem, é memorial. Isso gerou uma disputa tão grande que teve seu encontro, marcaram o encontro entre Lutero e Zwinglio. E eles foram lá debater os seus pontos, aí estavam em acordo um de coisa, e as coisas que eles não estavam de acordo não tinha muita importância. Os dois falaram, demais para lá, não pô, tá bom, vamos brigar por causa disso. O Zwinglio mais cedendo, né, até aceitando Lutero e aquela coisa toda. Chegou no momento que eles chegaram na questão da Santa Ceia. Aí dizem que Lutero fez um ciclo no quadro e falou, Jesus falou, é meu corpo. Você fala que representa, simboliza. Eu prefiro receber o corpo de Cristo com os papistas do que comer pão e beber vinho na sua seita. Né? Então, olha a situação. Lutero, então, reconhecia os católicos, mas não reconheciam os zwinglianos por causa desse pensamento sobre a ceia. Até hoje, tem alguns luteranos, se você chegar em uma cidade e não tiver uma igreja luterana, ele prefere ir na missa, né, do que ir numa igreja evangélica. Diga de passagem, você sabe, muitos luteranos fazem isso. Ele prefere uma coisa, por causa dessa ideia da ceia. Né, para eles isso é fundamental. Os luteranos do Sínodo de Missouri, né, nos Estados Unidos, a Santa Ceia deles é só quem acredita assim que participa. Ninguém mais pode, que seja de ter um pensamento, eles têm muita resistência aos demais evangélicos por causa desse conceito da Santa Ceia de Zwinglio, né, que era memorial apenas. Então, esse negócio da Santa Ceia foi muito divergente na Reforma, e você pensa o seguinte, o pensamento, vamos naquele termo de tese, que é antítese e síntese, né, de Hegel lá. O pensamento católico romano seria a tese, transubstanciação. O pensamento de Zwinglio seria a antítese, só memória, só um símbolo. O pensamento de Lutero seria, então, uma síntese desse negócio, a consubstanciação. Calvino ele já tinha um outro pensamento em relação a isso. Calvino ele fez uma síntese entre o pensamento de Lutero e o pensamento de Zwinglio. Ele achava que, por exemplo, a igreja, através dos tempos, sempre acreditou que o cidadão que participava do pão e do vinho era alimentado na sua fé e dizia que era o corpo de Cristo. Desde que Jesus falou, é meu corpo, os documentos históricos da igreja sempre foi assim. Então, Calvino ele achava errado, todo mundo está errado, né? Você não podia dizer que a igreja toda estava errada até aquele momento, né? Sendo o pensamento dele. Ele achava que o pensamento católico era exagerado, da transubstanciação. E achava que o pensamento de Lutero era uma bobagem. Negócio de dizer que fica junto, não faz sentido para ele. Ele então criou uma teoria, que não era nem a de Zwinglio, mas que acabou sendo aceita ele reconciliou, no caso, os luteranos e os zwinglianos. Por isso Calvino ele tinha muito apoio, tanto de um lado quanto do outro. Ele criou a doutrina, né, da presença espiritual. Ele dizia que, durante a Santa Ceia, Jesus está presente espiritualmente. Né? Não é no pão, não é fisicamente. Então ele fala assim, não é transubstanciação, não é isso, mas que ele está presente, ele está. Ele achava que a ideia de Zwinglio também era exagerada, o negócio ser só um símbolo também. Ele fala assim, se fosse só um símbolo, para que Jesus ia mandar a gente repetir a vida inteira se a coisa era só um teatro, só uma coisa assim. Né? Então, ele conseguiu, de certa forma, diminuir essa briga entre os luteranos e os zwinglianos nessa época. Agora, um fato interessante que até hoje, dentro da história, os historiadores luteranos, eles não tratam da posição de Calvino. Na visão dele, os cristãos reformados, que são muito mais influenciados por Calvino do que por Zwinglio, né, que Calvino tem um pensamento mais moderado, o Zwinglio é mais radical. E aqueles que seguem o pensamento reformado são muito mais influenciados por Calvino. Só que na visão dos luteranos, os reformados são sempre zwinglianos. Sempre quando eles vão descrever os reformados, eles partem da pessoa de Zwinglio, eles desconhecem, eles
não reconhece tanto a posição de Calvino, que foi mais conciliadora naquela época. Então, essas são as duas reformas. A segunda reforma, ela rejeita. A primeira reforma, então, ela mantém basicamente a linha da igreja. Rejeita apenas aquilo que eles consideram ser contrário à Bíblia. A segunda reforma já rejeita o episcopado, o governo da igreja por bispos, e cria um novo estilo de governo, que é o de presbíteros, né? Daí vem um governo mais para frente ainda, a gente vai ver o governo presbiteriano. Rejeita a liturgia da missa da igreja, criando a ideia do culto protestante, vem então da segunda reforma, né, que é baseado na pregação e outras coisas, né? Então rejeita toda aquela liturgia da missa que os luteranos ainda tinham. Rejeita a arte sacra, as imagens, vitrais, rejeição a isso, a música também, né? E são as principais características da segunda reforma. A reforma radical já tem uma ênfase no batismo de adultos, né, e a separação da igreja do Estado, e a ideia de uma apostasia da igreja. A ideia da reforma radical é que nada que vem da igreja católica presta, né? Então, para eles, a igreja que Cristo fundou desapareceu no primeiro século. Então, não tem uma continuidade. Para os reformadores radicais, eles estão reiniciando a igreja. A igreja está começando agora. Tanto que é que eles mesmos se batizavam, a eles próprios, né? Vocês sabem disso. O camarada ia no rio, ele mesmo se batizava e depois ele batizava os outros. Eles não diziam que para eles a igreja não tem uma continuação, né? Já as outras duas reformas não têm esse pensamento. Então, comparando, né? Agora, outra coisa. Quando isso aconteceu, né, no meio do catolicismo romano, teve uma reação à reforma, chamada contra-reforma. Muitos historiadores não entendem que foi uma contra-reforma. Eles acham que foi uma reforma católica. Então, há uma divergência nos historiadores quanto a isso. Por exemplo, muitos pensadores acham que essa que nós chamamos de contra-reforma aconteceria ou não aconteceria independente de ter acontecido a reforma protestante, porque a igreja estava no estado que alguma coisa tinha que ser feita. Então, a contra-reforma ficou denominada então como reforma católica por causa desses historiadores que pensam assim, mas indubitavelmente foi uma resposta também à reforma. Ela começou em 1543, quando a igreja convocou o concílio em Trento, dos líderes da igreja reunidos na cidade de Trento, né, para discutir essas questões. Então, eles tomaram várias providências para aquilo que estava acontecendo na época. A primeira delas foi o retorno ao tribunal da Inquisição. Restaurar a Inquisição, que tinha se acabado, né? A Inquisição foi criada na época das heresias, né? Ali já criaram a Inquisição de novo. Depois, a criação do chamado Index. O que era o Index? Era o índice de livros que eram proibidos. Então, lançaram-se uma lista de livros que ninguém podia ler. O objetivo era impedir a influência do protestantismo, já que a ideia do protestantismo era divulgar bastante literatura. Eles, então, criaram uma lista de livros que eram amaldiçoados. A pessoa não podia ler aquilo. Até hoje, a gente tem muito problema quanto a isso, né? Hoje em dia, de livro é internet, televisão. Então, como proteger a pessoa da igreja de uma heresia, né? Os católicos eram uma lista. Se fosse hoje, criaria esse programa, você não pode assistir. Então, uma censura, assim que criaram. Os livros de Lutero estavam todos nesse negócio, né? A terceiro, o incentivo. A igreja católica passou a ter, já que o novo mundo estava sendo descoberto, eles se preocuparam com a descoberta do novo mundo. Então, criaram o incentivo à evangelização e à catequese, a doutrinação dos povos do novo mundo. Então, a igreja católica foi pioneira em preocupar, não só junto com a colonização, né, mas com a evangelização dos povos indígenas. Daí o protestantismo, quando estava preocupado em reformar a igreja, discutir doutrinas, os católicos avançaram para o novo mundo. Por isso, na América Latina, né, a concentração de católicos do Brasil se tornou o maior país católico do mundo e tal. Nisso aí, os católicos tiveram um olho na frente dos protestantes. E quando eles estavam brigando ali entre si, assim, vamos deixar eles brigar aí, e tem multidões e multidões aí querendo ouvir, né, vamos atrás desse que ainda não tem nada a ver com isso. Essa foi a visão deles. Né? Até as igrejas podiam adotar isso também. Né? Às vezes o negócio está brigando aí, gente brigando na igreja, pensa num aí que não tem nada a ver com essa briga ainda, deixa esse povo brigando para lá e vai para frente. Os católicos fizeram isso. Né? Algumas igrejas fazem isso também, né? Tem uma confusão, eles largam a turma que está brigando para lá e partem para cima. Então, para fazer isso, eles criaram novas ordens religiosas, a principal delas, a Companhia de Jesus, que foram os jesuítas, né?
dessas ordens se dedicaram muito à evangelização dos indígenas, da perspectiva católica. E outras medidas, né, mais reformadoras, então eles responderam também todas as doutrinas dos reformadores, responderam a elas e reafirmaram o poder da igreja, a autoridade do Papa, criaram catecismos, aí vem os catecismos católicos que passaram a surgir nessa época. O que era um catecismo? Eram livros de pergunta e resposta para instruir a pessoa na fé. Então, preocuparam com a instrução do fiel, o fiel conhecer a fé católica, criaram seminários para formar os padres, para ensinar a fé para o povo também, e proibiram a venda de indulgências. Né? Então, acabou também que o povo estava... Então, teve-se uma reforma moral na igreja, né? E a igreja católica foi muito poderosa. Ela conseguiu sobreviver àquela crise. Se não fosse a contra-reforma, ela teria sido destruída na época. Então, ela sobreviveu à crise e alcançou o novo mundo. Né? Então, esse é o chamado contra-reforma. Vamos ver ainda um pouco, esse é um fato mais interessante, que vai trazer agora para a origem de várias igrejas modernas, que é a reforma na Inglaterra. Né? Essa é muito interessante. A Inglaterra, ela é importante conhecer, as Ilhas Britânicas, no caso, né, que hoje em dia tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, forma aquele complexo chamado Grã-Bretanha, as Ilhas Britânicas. A história da igreja, a reforma ali deve ser entendida como os antecedentes, né, do que aconteceu ali antes da reforma. Então, foi-se estabelecido já no início, já no primeiro século, segundo século, até o quarto, uma igreja naquela região independente, que hoje os historiadores estão resgatando muito, o chamado cristianismo celta. Os povos celtas foram evangelizados e se converteram e organizaram uma igreja. A igreja celta, ela tinha muita diferença da igreja romana. Eles não reconheciam a autoridade, né, do Papa de Roma sobre eles, da igreja de Roma sobre eles. Essa figura não era reconhecida. Eles não tinham a mesma ordem da igreja católica, tipo bispo, padre, diocese, paróquia, aquelas coisas. Era uma igreja muito mais missionária, monástica. Eles tinham um calendário das festas litúrgicas, Páscoa, Natal, com datas diferentes. Então, na Grã-Bretanha, naquela região... como é que está aí, pastor, de horário aí? 10 minutos. Então, na Grã-Bretanha, tinha-se já a igreja celta, já na sua origem. Essa igreja durou, olha que interessante, no ano 595, até essa data, século VI, final do século VI, tinha essa igreja celta. Nesse ano, o Papa Gregório I, que é o chamado Gregório Magno, mandou uma comissão de monges chefiadas por Agostinho. Agostinho era um monge, não é aquele Agostinho teólogo, não. Para converter a Inglaterra ao catolicismo romano. Lembra que eles já eram cristãos, mas ligados a uma igreja chamada Igreja Celta. Boa parte dos costumes celtas cederam à dominante forma romana e latina do cristianismo ocidental. Então, olha que interessante. Nessa época, então, esse Agostinho foi e ele instaurou a Igreja Católica Romana na Inglaterra, absolvendo a Igreja Celta. Eles fizeram um concílio, né, na época e eles persuadiram os reis daquela região a adotar, né, o cristianismo romano. Mas, você imagina quando isso acontece, naquela época que não tinha tanta fiscalização, claro que a Igreja Celta ela continuou na clandestinidade. Né? Por isso, já na Inglaterra, no século XIV, surge o Wycliffe, né? Lembra dos pré-reformadores? Né? Por que aconteceu ali? Porque, claro, ali o pessoal já tinha uma resistência a Roma, já tinha gente ali que era resistente a Roma. Isso é óbvio, se até o paganismo, né, sobreviveu até os nossos dias, você imagina uma forma diferente de ser cristão. Então, na igreja da Inglaterra, sempre teve uma resistência à figura do Papa e à figura de Roma. Então, entendendo o fundo histórico nisso. Agora, a separação da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma, ela aconteceu no ano 1534, bem depois da Reforma Luterana. A igreja da Inglaterra separou-se de Roma por iniciativa do rei Henrique VIII. Olha a história dele. Tem até uma série agora contando a vida de televisão nos Estados Unidos, contando a vida de Henrique VIII toda, né? Esse Henrique VIII, ele escreveu um livro, né, criticando Lutero, ele era teólogo também. E o Papa, na época, era o Papa, deixa eu consultar aqui, Clemente VII, concedeu a Henrique VIII o título de defensor da fé, porque ele era
muito fiel à Igreja Católica e criticou Lutero. Ele tinha um problema que a mulher dele não tinha filho, não podia ter filho. Então, ele pediu ao Papa Clemente, Clemente VII, que anulasse o seu casamento para que ele pudesse casar de novo. Porque a mulher não podia ter filho. Tinha outros motivos também. Muita gente fala que ele não podia ter casado com essa mulher porque ela tinha uma relação com o irmão dele, alguma coisa assim. Tinha outros motivos. O fato é que o Papa... e agora é interessante, nessa época os papas faziam isso. Tá? Não pensa você... Até hoje a Igreja Católica anula casamento ainda, você sabe disso, né? Sempre fazia, o Papa podia... a mulher não pode ter filho, anular o casamento e deixar ele casar com outra. Você sabe, já viu falar nesse negócio? Até hoje existe isso, os tribunais de anular casamento. Só que essa mulher dele, ela era irmã do imperador Carlos V da Alemanha, aonde Lutero estava com a reforma. Se o Papa anulasse esse casamento, o imperador pularia para o lado de Lutero. Olha a jogada política da coisa. Então o Papa não anulou o casamento. Não anulou por causa... entenda isso, tem um fundo nisso aí. Não é porque ele queria preservar. Na época anulava esse casamento normal. Isso aí acontecia. Né? Por não anular, Henrique VIII, então, juntou-se a um homem chamado Thomas Cranmer. Né? Esse homem já tinha ideias reformadas, que tinha universidades na Inglaterra que já lia Lutero. Esse Cranmer foi nomeado arcebispo de Cantuária. Canterbury, o Cantuária, é a sede da Igreja da Inglaterra. Então, são os líderes mais importantes. Então, Henrique VIII rompeu com a Igreja de Roma, com apoio do parlamento inglês, e se tornou cabeça da Igreja da Inglaterra nessa época. E esse Cranmer anulou o casamento de Henrique VIII. E ele casou com uma outra mulher. Então, chamava... Olha, eu vou ler um pouco aqui do que eu escrevi. Ó. Thomas Cranmer se torna arcebispo de Cantuária em 1533. Ele era professor em Cambridge e já tinha aderido ao protestantismo. Ele anula o primeiro casamento do rei e celebra um novo casamento. O parlamento, cheio de nacionalistas, o parlamento inglês, aprova essas medidas e o parlamento agora trata o Papa como bispo de Roma, também chamado Papa. Deixa de reconhecer a autoridade dele sobre a Igreja. Foi aprovado uma sucessão de leis afirmando a autonomia da Igreja da Inglaterra. O rei recebeu, em 1534, o título de governador e suprema cabeça da Igreja da Inglaterra. Surgiu a Igreja da Inglaterra como uma igreja nacional. Então, houve-se, com esse Henrique VIII, eles reconhecem que essa igreja é parte da Igreja Católica, mas não parte da Igreja de Roma. Eles não reconhecem a autoridade da Igreja de Roma sobre a Igreja da Inglaterra. Como Henrique VIII era muito católico, a única coisa que mudou na igreja, o que foi? Foi que ele separou e casou com outra mulher. Não mudou nada na vida da igreja. A igreja continuou católica, só que agora o cabeça da igreja era ele. É importante saber disso. Agora veja algumas coisas breves aqui. Ó. De seus casamentos, o rei Henrique VIII, ao falecer, deixou 3 filhos, e de 3 esposas diferentes. Então, esse negócio aí, ele casou mais 2 vezes ainda depois daquela. 3 filhos, 3 esposas diferentes, que seguiram a religião de suas mães, cada filho dele. Eduardo, o mais velho, Elizabeth, a mais nova, eram protestantes. E Maria do Meio, era católica romana. O nome dela, Maria, por causa, você sabe por quê. De 1547 a 1553, reinou Eduardo VI, que, por ser menor de idade, foi assessorado por regentes, igualmente protestantes, que aprofundaram a reforma. Então, na época de Eduardo, a Igreja da Inglaterra, então, começou a se reformar. Henrique VIII não, ele era católico, a igreja continuou católica, só sob o domínio dele. Com a aprovação pelo parlamento, em 1549, do livro de oração comum, compilado pelo arcebispo Cranmer. O que é esse livro de oração comum? É uma nova liturgia da igreja, um tipo de missa. Só que agora um missal reformado, tipo uma missa ao estilo luterano, uma missa onde a Bíblia se era lida na linguagem do povo, enquanto a missa tradicional era em latim. Então, a igreja, esse livro de oração comum já é uma reforma da igreja. A igreja passa a ter um caráter reformado na sua liturgia. Os altares de pedras foram substituídos por mesas de madeira. O celibato clerical foi revogado. Os padres passaram a casar. O povo passou a receber a ceia em 2 espécies.
foram retiradas as imagens dos altares e a Eucaristia deixou de ter um caráter sacrificial e foi abolidas as orações pelos mortos, simplificadas as vestes clericais e são decretados 42 artigos de religião de forte inspiração calvinista. E sobre Eduardo VI. Então ele levou a igreja de caminho para a reforma. Após a morte de Eduardo, ascendeu ao trono Maria. Essa já era católica. Você imagina a mente de um povo, de um cara, membro da igreja nessa época. Na época não tinha televisão nem nada. O cara não sabe o que está acontecendo, vai na igreja, tirou o santo, tirou tudo, o padre está casado. Aí ele, beleza, agora ele é protestante. No outro dia ele vai na igreja e o negócio, o rei decretou o decreto, voltou tudo. Né? Agora é o Papa, é aquela coisa, a pessoa na mente do povo isso era uma bagunça, né? Então de 1553 a 1558 reinou Maria. Essa é chamada Maria Sanguinária. Ficou conhecida na história por causa disso. Que se reconcilia com Roma. Ela volta à igreja ao Papa. Impõe de volta a religião romana, recebendo o apelido de Sanguinária por ter sido responsável pela execução de mais de 300 clérigos, dentre eles o próprio Thomas Cranmer. Então ela executou todos aqueles líderes da igreja que apoiavam a reforma, 300 clérigos. Fez uma matança de protestantes. Na época dela, vários protestantes, pessoas que o cara dizia que era protestante, normalmente tinha cara esperto não falava nada. Né? Nego esperto chegava na igreja, ele olhava lá, tinha uma estátua de Maria, fazia o sinal da cruz e pronto. Mas você sabe que tem gente que fala muito. Então um cara que falava, é isso mesmo, tô gostando, voltou o negócio, ele vira aquela matança de gente. Muitas pessoas nessa época fugiram então para Genebra, né, onde estava Calvino. Muitas pessoas fugiram da Inglaterra para Genebra e muitos foram mortos, foram 300 clérigos mortos, né, e na fogueira. Cranmer, inclusive, ele pede para queimar as mãos dele primeiro, né? Vocês sabem da história dele, do martírio dele, porque a rainha uma vez ofereceu para ele um dinheiro lá, e liberdade e tudo, se ele assinasse um documento negando a reforma. Ele foi e assinou o documento. Aí o povo não acreditou, o povo quer ver ele falando. Aí a rainha então pegou ele em público, agora você vai falar que foi você que assinou. Aí ele falou, fui eu que assinei, mas estou arrependido de ter assinado e quero ser morto queimando primeiro as minhas mãos que assinou o documento. Né? E assim ele foi martirizado dessa forma pela rainha, né? Tá certo. Só concluindo também, depois nós vamos ver Elizabeth, depois do cafezinho. Um outro bispo, teve 2 bispos também executados nessa época, são os mártires da igreja anglicana, o bispo Latimer e o Ridley. E interessante que esse Latimer, quando estava sendo executado, ele falou algo que alguém anotou, né? E ele incentivando o companheiro dele a aguentar também a morte na fogueira também. Já estavam os dois sendo queimados. Aí ele diz o seguinte, conforme-se, mestre Ridley, que era o companheiro dele, e seja homem, né, devemos encarar esse dia como sendo candelabros da graça de Deus sobre a Inglaterra. Essa chama jamais se apagará. Então ele dizia que eles sendo executados na fogueira, e de fato sempre teve isso, né? O pessoal vendo eles morrendo, inúmeras pessoas se convertiam só de ver aquelas execuções, né? Então essa foi no caso de Maria, né, a sanguinária, e depois vamos ver o período de Elizabeth, que sucede a Maria sanguinária, e a gente vai ter continuar a história. Cafezinho aí. Anglicanos do mundo. Muita gente, né? Então é a igreja mais potente do que o luteranismo. Né? Então é a maior família do cristianismo depois da igreja ortodoxa, no caso. Então católicos, depois ortodoxos, depois anglicanos seria a maior parte. Depois um pouco sobre os presbiterianos também. Essa igreja ela surge na Escócia, né, por um homem chamado John Knox, né? Ele estudou com Calvino. E na Escócia ela é chamada simplesmente a Igreja da Escócia, né, o nome que se dá para ela. Em 1560, o parlamento escocês adotou, né, essa igreja como religião oficial do país. Então a origem, e de lá espalhou-se também pelo mundo, faz parte das igrejas reformadas. Os batistas, né, outro grupo também importante, eles surgem do não conformismo inglês. Mas se você pegar um livro batista, se o cara for muito tradicional da igreja, se ele não fizer uma análise histórica, ele diz, os batistas, eles alegam que a sua igreja começou com João Batista.
né? Você sabe disso, né? Claro, não os historiadores, né? Isso é tipo uma crença popular deles, né? Não é fato. A origem da Igreja Batista está no não. Os historiadores são unânimes, isso está no não conformismo inglês. Entre aqueles grupos não conformistas, né, estavam os batistas. A história deles pode ser contada da seguinte forma. A primeira Igreja Batista nasceu quando um grupo de refugiados ingleses foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa em 1608, liderada por John Smith, que era clérigo da Igreja da Inglaterra, e Thomas Wells, que era um advogado. Eles organizaram em Amsterdã, na Holanda, em 1609, uma igreja com doutrinas batistas. Até então, o batismo não era por imersão, né? Só os batistas particulares, por volta de 1642, adotaram oficialmente essa prática, tornando-se comum depois a todos os batistas. Então, ele surgiu dessa forma, um grupo de refugiados ingleses na Holanda, sob influência dos chamados menonitas, né? Esse John Smith, ele mesmo se batizou, e ele batizou as outras pessoas que aderiram. Essa igreja também na Holanda acabou, mas esse Thomas Wells, depois da morte de John Smith, ele volta para a Inglaterra e ele organiza em Londres a primeira igreja batista, né? Eles também não são uma igreja monolítica, então tem batistas de todos os tipos no mundo. Nos Estados Unidos é muito forte os batistas do sétimo dia, que não são, né, pouco conhecidos. Em Curitiba tem batista do sétimo dia, mas no Brasil, muito pouco conhecido, né? São os batistas que eles guardam o sábado. Você sabe, os adventistas até herdaram essa prática deles. Não sei se você sabia disso. Ele foi em contato com os batistas do sétimo dia. Uma mulher que era membro dessa igreja aderiu ao adventismo e ela passou a ensinar essa prática entre eles. Então, houve uma divisão no adventismo. Os adventistas do primeiro dia e os adventistas do sétimo dia, né? E esse ramo que cresceu mais, o segundo, né? Isso é um fato interessante. Vem dos batistas. Depois surgiu também os metodistas. Esse é um grupo que surgiu no século... Os batistas no século XVII, metodistas no século XVIII. Né? Os metodistas surgem por 3 homens, John Wesley, Carlos Wesley, que é irmão dele, e um senhor chamado George Whitefield. Né? Esses homens começam a pregar, são todos membros, clérigos, pastores, presbíteros da igreja anglicana. Eles começam a pregar ao ar livre, a igreja condena eles, e eles criam um movimento de avivamento dentro da igreja. Né? Só que os Wesleys eles seguiam uma linha mais arminiana, e o Whitefield uma linha mais calvinista. Mas eles participaram do mesmo movimento. Após a morte de Wesley nunca organizou uma igreja metodista, né? Ele organizou os metodistas, como você sabe, né, no catolicismo romano tem os carismáticos, né? Eles são o quê? São um grupo dentro da igreja católica. Então, o metodismo era como se fossem os carismáticos da época, um grupo dentro da igreja da Inglaterra. Só que depois da morte de Wesley, eles acabaram organizando uma igreja à parte, né? E Wesley deixou quase tudo para se organizar uma igreja. Ele, por exemplo, os 39 artigos de religião da igreja da Inglaterra são de tônica calvinista. Então, Wesley tirou e transformou em 25 artigos, que se tornou a crença da igreja metodista no mundo, né? Então, os metodistas também são muito conhecidos no mundo, divulgaram pelo mundo todo também, né? Dos metodistas, várias outras igrejas surgiram, a Igreja do Nazareno, a Igreja Holiness, o Exército da Salvação. Você já falou nessa igreja? Alguém conhece? Quem conhece? Conhece aí atrás? Já viu falar? É interessante que eles são um exército mesmo. É tudo, anda fardado. Os membros são... O membro é chamado o quê? Cadete. Né? Tem o pastor, tem toda a hierarquia, tenente, até tem o general, que é o papa da igreja. Toda essa... A igreja totalmente... segue a linha militar, os cultos, aquela banda de... Eles tocam a banda mesmo de fanfarra, negócio lá do exército mesmo. Sim, são os cultos. Não anda armado, não. Mas o resto é tudo... O resto é o exército mesmo. Né? Funciona na forma de um exército. É uma igreja interessante, né? E nós temos nosso tempo corrido, né? Vamos avançar um pouco. Vamos logo para o século XX, né? Que é o século que nós vivemos, né? Um pouco dele. Nós estamos no século XXI já. Então, o século XX ele é marcado pelo surgimento do pentecostalismo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Para a maioria dos historiadores, dos estudiosos, o pentecostalismo teve início em 1901, no colégio bíblico Bethel, em Topeka, no estado do Kansas, quando uma moça, Agnes Osman, recebeu o dom de línguas pela imposição de mãos de um pastor, Charles Fox Parham. Esse homem, o Farham, né, ele era professor dessa escola bíblica, e eles estavam estudando o livro de Atos, e ele foi fazer uma viagem, e ele pediu aos alunos que estudassem
o que era batismo com o Espírito Santo, e os alunos chegaram a 3 conclusões, todos os mesmos alunos. Primeiro, que já era comum entre eles que os dons do Espírito eram para hoje, línguas, profecias e tudo mais. Segundo, que o batismo no Espírito Santo era uma segunda bênção. O cara, depois de convertido, recebia. Essa era a segunda conclusão que eles chegaram. E a terceira, que falar em língua era uma evidência disso. Aí, quando esse professor voltou, todos os alunos apresentou o trabalho, a mesma conclusão, então eles reuniram todos. Essa moça, é a Agnes Osman, uma moça negra, né? Ela ficou de joelhos, eles colocaram a mão sobre ela, o professor, e ela começou a falar em línguas. Então, eles acreditam que ela foi, então, a primeira pessoa no mundo a ter a experiência pentecostal. Começou com ela. Então, a origem da doutrina pentecostal foi aí. O que tem diferente nisso? Vários protestantes já acreditavam nisso. Só que o pentecostalismo tem de original a síntese dessa doutrina com esses 3 pontos. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, juntou tudo. Alguns grupos já acreditavam nisso, mas nem todos. Os dons espirituais são para hoje, né, esses dons, línguas, profecias e tal, e falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, essas 3 doutrinas formam o que se tornou o pentecostalismo. Mas, inicialmente, eles tinham uma dúvida: será que as línguas eram idiomas que eram falados em algum lugar do mundo? Ou era uma língua estática, né, que não tinha nenhum significado? Vários grupos nessa época achou que era um idioma, então teve nego que partiu para países estrangeiros, né, e achava que chegando lá eles falariam a língua, ninguém sabe o que aconteceu com eles, não deram notícia nem nada, né? Nunca mais voltaram, né, essa primeira turma. O movimento, então, ele se popularizou em 1906, 5 anos depois, em Los Angeles, né, na chamada Rua Azusa. Então, o que aconteceu na Rua Azusa? Um homem chamado William Seymour, né, ele era um pregador negro, ele popularizou o movimento pentecostal com reuniões que eles faziam na igreja metodista que tinha sido abandonada, na Rua Azusa. Então, lá, a imprensa foi em cima, que antes do pentecostalismo, algumas pessoas professavam a crença, mas esse homem popularizou. E a notícia de que estava acontecendo um avivamento na Rua Azusa espalhou no mundo. Então, gente do mundo inteiro foi lá ver, do planeta todo na época, né, cristãos do mundo inteiro, foi ver o que estava acontecendo. E, por exemplo, 2 suecos, né, o Grunaving e Daniel Berg, foram para a Rua Azusa nessa época, participaram desse movimento, aderiram à crença pentecostal, sentiram o chamado de Deus por uma revelação de pregar o evangelho num local chamado Pará. Procuraram nos mapas e achou que esse estado ia ser no Brasil. Eles vieram para cá e deram início às Assembleias de Deus. Lá também passou o Francescon, né, que veio para o Brasil também e deu início à congregação cristã do Brasil. E o mundo inteiro, a partir da Rua Azusa, o pentecostalismo se espalhou para o mundo inteiro. Agora, uma coisa interessante, né, que você sabe que esses movimentos não existe nada que você pode dizer 100%. Né? O antigo fundador do pentecostalismo, no caso, o Charles Fox Parham, esse homem foi na Rua Azusa também. E ele é criador da doutrina. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele falou: isso aqui é da carne do diabo. Ele falou desse jeito. Né? E então houve-se a primeira divisão no pentecostalismo. Esse Charles Parham já era pentecostal, o pai da doutrina, é chamado pentecostalismo dos brancos, porque aquele que seguia ele era mais branco. Já o William Seymour era o pentecostalismo dos negros. Então eles ostentavam muito preconceito, eles falavam que aquilo ali era hipnose, lavagem cerebral e até possessão demoníaca, e eles falavam que os brancos acusavam os negros disso. Em contrapartida, os pentecostais negros também passaram a acusar esse homem, né, até hoje tem literatura que fala isso, de ser um homossexual, de ter caso com os alunos da escola bíblica dele. Então, essa é a primeira divisão no pentecostalismo, né, entre os brancos e os negros. O fato é que a Rua Azusa, logo depois eles passaram a usar o nome, criaram a denominação Missão Rua Azusa, e essa igreja acabou se extinguindo também. Então, a igreja que divulgou o pentecostalismo no mundo, o movimento acabou em nada também. Né? Então, acabou aquilo. Mas, como consequência, pessoas passaram ali e espalharam essa doutrina para o mundo inteiro. Logo nessa época, né, primeira denominação pentecostal, então foi o movimento Missão Fé Apostólica Azusa, né, liderada por esse William Seymour, que acabou. Mas surgiram, né, inúmeras outras denominações pentecostais. O fato mais curioso foi a Igreja de Deus em Cristo, que é a maior igreja pentecostal nos Estados Unidos hoje.
essa igreja já tinha surgido no passado como uma divisão dos batistas, e é uma igreja de negros, né? Todos os seus membros são negros, no caso, um pentecostalismo negro. E essa igreja adotou a doutrina pentecostal. Só que antes eles já tinham adotado outra doutrina que era da santidade. A doutrina da santidade era o seguinte: eles falavam que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado por uma vida sem pecado. A segunda bênção seria isso. Então, essa igreja, eles creem em 3 bênçãos. Então, a primeira bênção é a salvação, a segunda, a santificação, a partir eles recebem aquele negócio, você não peca mais, e a terceira, que é o batismo com o Espírito Santo, que se fala em línguas. Então, e essa é a maior igreja pentecostal dos Estados Unidos, né? A Igreja de Deus em Cristo. Houve, então, dentro dessas muitas igrejas pentecostais que se espalharam nos Estados Unidos na época, um grupo que negava a doutrina da Trindade. Fortemente negava. Eles ensinavam o unicismo, né? Que um pai se torna filho e o filho se torna o Espírito Santo. Esse grupo, então, organizou uma denominação chamada Igreja Pentecostal Unida, que são unicistas, né? No Brasil, os representantes deles são o Voz da Verdade, né? Segue essa mesma linha deles. E, em contrapartida, os demais pentecostais, então, organizaram nos Estados Unidos as Assembleias de Deus, né? Que são trinitárias. Então, a primeira divisão no pentecostalismo foi entre negros e brancos, a segunda entre os unicistas e trinitários. Quando o Grunawing organizou a igreja pentecostal no Brasil, era chamada Missão Fé Apostólica. Quando ele ficou sabendo que se organizou uma outra igreja nos Estados Unidos chamada Assembleia de Deus, não sei por que direito, mas ele mudou o nome da igreja que ele fundou no Brasil, né? Então, por isso, o nome original da Assembleia de Deus era Missão Fé Apostólica, né? Mas ele mudou para a Assembleia de Deus quando ele soube que se organizou uma igreja com esse nome nos Estados Unidos. Então, ele, de certa forma, dissociou o pentecostalismo do Brasil dos negros e o associou ao movimento branco, né? Os motivos, se você lê, por exemplo, os escritos do pessoal branco que ia na reunião azul, você fica escandalizado. Eles falavam muito mal, falavam que era hipnose, era demônio, eles escreviam assim, né? E já as pessoas que gostavam já contam 1000 maravilhas. Então, é uma época da igreja polêmica, né? De se reconstruir essa história, né? Então, é difícil isso. Ainda no século XX, no catolicismo romano, tinha-se uma briga na Igreja Católica, por volta de 1600, por aí, porque tinha uns caras, uns candidatos a papa, que eram muito radicais e os outros muito conservadores. E os cardeais não estavam num consenso sobre quem seria o papa. Tinha-se um cardeal mais velho, ele chamava Ângelo Mengele. E então os cardeais uniram e falaram assim: a gente podia eleger esse cara, que ele está velhinho mesmo, né, vai morrer breve, e depois a gente chega ao consenso e elege um papa de verdade. Né, então eles pegaram e elegeram esse homem papa, esse Ângelo Mengele, e ele se tornou o Papa João XXIII, o nome que ele adotou. Esse homem, então, que eles achavam que era só, entende o negócio, só para ficar um tempinho, e depois, esse homem, então, convocou o chamado Concílio do Vaticano II. Né, e ele fez a maior revolução na história do catolicismo, desde a Reforma. Né, o que ele fez? Esse concílio, então, tinha o propósito de transformar a igreja numa coisa mais que ele falava em italiano, aggiornamento, mas em dia, com o mundo moderno. Então, ele fez inúmeras mudanças na estrutura católica até então, não na doutrina, mas na prática. Por exemplo, passar a celebrar a missa no vernáculo. Mudou toda a estrutura da missa. Antes era em latim. Né, esse homem que mudou isso. Então, se aboliu-se o uso obrigatório da batina, né? Você sabe que aquele negócio que o padre usa na missa não é batina, batina que o padre usava fora da missa, roupa preta, né? Ele que liberou essas coisas todas nesse concílio. E a Igreja Católica, então, passou por uma mudança radical na sua estrutura, não nas suas doutrinas, né? Na estrutura prática, pastoral, no caso. Isso aconteceu no século XX. Né, graças a esse homem. No fato, o concílio ele morreu no meio do concílio. Ele não conseguiu concluir, mas ele abriu, né, ele convocou e as ideias deles vingaram. O Papa Paulo VI, que sucedeu, fechou o concílio e deu-se aquilo que ele queria. Então, por que eu vou falar disso?
Vai se entender por quê, porque é importante esse concílio para dentro do nosso estudo. Então, as igrejas pentecostais, né, a partir do pentecostal, se estruturaram. Até a década de 60, eles eram um movimento isolado das igrejas tradicionais, mal vistos. Né? Para os tradicionais, era um povo barulhento, terrível. Vocês sabem uma coisa interessante. Né? Quando surge um movimento desse, a tendência da igreja tradicional é ficar mais tradicional ainda. O cara não quer ficar parecido com eles. Então, o pentecostalismo fez as igrejas tradicionais ficar mais tradicionais do que já eram. Mesmo porque, se alguém quisesse ser pentecostal, ia para a igreja pentecostal. Mas, em 1960, aconteceu um negócio que mudou também a face do cristianismo. Já 60 anos de pentecostalismo. Né? Na Califórnia, um homem, um sacerdote da igreja episcopal, que a igreja anglicana nos Estados Unidos passou a chamar a igreja episcopal, chamava Dennis Benedict. Ele era pároco de uma igreja chamada Paróquia de São Marcos, na Califórnia. Esse homem, ele participou de uma reunião de oração com pastores pentecostais e eles impuseram as mãos, explicaram para ele sobre o batismo com o Espírito Santo, impuseram as mãos sobre ele e ele começou a falar em línguas. E ele era um anglicano. Então, a igreja anglicana é a igreja meia católica, a igreja mais tradicional naquela época. Ele era chamado o povo mais frio da América, naquele tempo. Esse homem, então, chega na frente da sua igreja e conta essa história, e ele quer que todo mundo da igreja tenha a mesma experiência. O pessoal da igreja, então, junta contra ele, faz uma eleição lá e chama o bispo e manda ele embora da igreja. Né? Ele é convidado para ser pároco de uma outra igreja, a igreja de São Lucas. E nessa igreja o povo adere à crença dele. Então, dá-se início nos Estados Unidos aquilo que se chama de movimento carismático. Qual é a ideia desse movimento? A gente não conhece muito ele no Brasil, apenas na vertente católica, desde que ele começou entre anglicanos. A ideia é o seguinte: o cara, você não deve sair da igreja tradicional e ir para a igreja pentecostal. Você deve valorizar tudo que a sua igreja tradicional faz. Só que você deve também implementar a experiência pentecostal na igreja tradicional. Por exemplo, o cara era anglicano, então ele continua usando o livro de oração comum, ele continua sendo pároco, né, usa a batina, só que o culto anglicano vira um culto carismático, meio pentecostal. Tem línguas, profecias, tem tudo. Então, esse homem, quando isso aconteceu, e o pessoal assombrou, porque foi entre os episcopais, entre os anglicanos, né, no mundo, no movimento desse, logo o povo mais tradicional. E era um cara, antes os pastores pentecostais não eram estudados, não era gente que passou por um seminário, então era coisa de gente ignorante. Né? Antes de ser pentecostal era ser gentinho, então ninguém ia levar um negócio a sério. Agora era um cara que era um líder, um clérigo da igreja episcopal, formado no seminário, que estava defendendo essas visões. Então isso surgiu um novo movimento no meio do cristianismo, chamado movimento carismático, inicialmente entre protestantes. Então, esse movimento, então, espalhou na igreja episcopal e anglicana. Ele atingiu a igreja metodista com um homem chamado Larry Christensen. Eu conheci esse homem pessoalmente, ele é vivo ainda. Né? Pelo menos era alguns, na época eu conheci ele, 4 anos atrás. Né? Você morreu de lá para cá. Lembro que da época que eu conheci ele, teve aquele atentado lá do World Trade Center, uma coisa assim, o filho dele trabalha no Pentágono, ele estava pedindo oração, ele veio dar uma palestra para os luteranos no Brasil, já velhinho. Esse homem, então, se tornou o pai do movimento carismático entre os luteranos. E esse movimento, nos Estados Unidos, atingiu todas as denominações tradicionais. Metodistas, batistas, presbiterianos, reformados. A ideia era, você não pode sair da igreja tradicional. A ideia era essa. Você tem que ficar dentro da igreja tradicional e ser um carismático. Rapidamente, esse movimento, então, na Universidade de Duquesne, estudantes, uma universidade católica, ficou sabendo desse fato. E eles, os católicos, também queriam um movimento carismático no seio da sua igreja por causa da abertura que o Concílio do Vaticano II tinha dado. Então, esses estudantes chamaram também pastores pentecostais e carismáticos nessa universidade, oraram por eles, eles também começaram a falar em línguas também, e deu-se início ao movimento também carismático católico, né, no seio da igreja católica. Então, o que é um católico carismático? A mesma ideia. Na verdade, no Brasil, a gente conhece o movimento carismático apenas católico. O que é um católico carismático? É um cara, ele é católico, ele gosta de Maria, do terço. Né? Às vezes você tem a impressão, os evangélicos têm a impressão que o carismático é meio evangélico. Não é verdade.
O carismático é mais católico do que os outros. Ele gosta profundamente de Maria, gosta do texto, gosta do Papa, só que ele também gosta de falar em línguas, né? Ele adere àquilo que é do movimento pentecostal, mas amando a igreja católica, entendendo? O carismático ele é profundamente católico. Ele é mais católico até do que os católicos não são. Essa era a ideia do movimento carismático. No Brasil você não conheceu isso, mas lá também os anglicanos carismáticos era assim, o cara era mais anglicano do que os outros. Porque a ideia deles é assim, nós não somos pentecostais, nós somos da nossa denominação, só que a gente quer aquilo também. Né? Então, veja que coisa interessante esse movimento carismático. Nos Estados Unidos, ele perdeu força entre os protestantes, porque à medida que esses líderes foram morrendo, né, não teve substituto. Hoje em dia esse movimento é fraco. Né? Eles têm força na PCUSA, né, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, tem a ala de presbiterianos carismáticos muito grande lá também, só que também estão perdendo força cada vez mais. Né? E no Brasil, entre os católicos romanos, esse movimento ganhou a sua maior expressão. Né? O movimento carismático católico. Então, veja a ideia do que é o carismatismo. Além desses movimentos, né, e o movimento carismático surgiu por influência do movimento pentecostal. Fossem outros movimentos. Um conhecido muito no Brasil foi o movimento da Palavra da Fé. O que é isso? Esse movimento grande, poderoso, no movimento do Brasil, ele foi idealizado por um homem chamado Kennedy Reagan. Né, esse homem, ele passou a misturar algumas crenças da ciência cristã com a doutrina pentecostal. Nos Estados Unidos, ele é rejeitado pela Assembleia de Deus e pelos demais pentecostais. No Brasil, já é bem aceito, né, na literatura dele. Ele que passou a ensinar a palavra da fé é dizer que a palavra tem poder, coisa desse tipo. Né? Então, esse homem é o pai desse movimento, que também espalhou logos e rema, aquele negócio que você tem que determinar, acreditar. Esse homem é o criador disso. Né? No Brasil é muito aceito, mas nos Estados Unidos ele foi muito rejeitado pelos pentecostais. Os pentecostais fazem questão de dizer que eles não compactuam com eles. Tá certo. Ainda, rapidinho, existe ainda... Quantas horas são aí, pastor? Tá, vai até 10 horas. Então, vamos correr descontando o café. Ainda surgiu, ainda na década de 80, um terceiro movimento. Lembre-se assim, cada país é diferente. No Brasil, por exemplo, não tem movimento carismático protestante. Aqui, quando uma igreja adere à doutrina protestante, ela rompe com a igreja tradicional, usa o nome da igreja tradicional e põe renovada na frente, não é isso? Isso não é ser carismático. A ideia carismática é que o cara continua na igreja. Só que, né, aderindo é que se ele saiu, ele não é considerado carismático. Isso não existe no Brasil. Na década de 80, surgiu um movimento que foi conhecido como a terceira onda. O que era isso? A terceira onda, a ideia, eu conheci também como movimento de sinais e prodígios, a ideia deles era o seguinte: o pentecostalismo foi a primeira onda, né? Surgiu os pentecostais. Os carismáticos, a segunda onda. E nós somos a terceira. A ideia deles, eles achavam que muitas pessoas nas igrejas tradicionais rejeitou os carismáticos, porque eles ensinavam a doutrina pentecostal ainda, que era batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e coisa do tipo. A terceira onda passou a pensar no seguinte: o cara não tem que aceitar nada da doutrina pentecostal, nem batismo com o Espírito Santo, nem o falar em línguas como evidência. Eles não creem nisso, a terceira onda. Mas a pessoa